Conhecimento. De acordo com o dicionário, é a ação de entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência. Experiência, essa palavra a Gladys Wolff, professora, historiadora e moradora de Gaurama, conhece muito bem. Viagens proporcionam grandes experiências. Agora imagine as experiências que duas jovens podem adquirir ao viajar pelos países. E tudo isso em meados de 1980. A relação de Gladys com o conhecimento iniciou ainda na infância, quando era muito incentivada pelos pais e tinha bastante contato com a leitura. A minha mãe sempre foi uma mulher muito inspiradora, muito otimista, muito participativa na comunidade, né? Muito servidora em diferentes segmentos religiosos, sociais. E a gente aprendeu com ela também a gostar de ler. Com ela e com meu pai, né? A gente era de uma família muito humilde, mas o que nunca faltou em casa era o jornal, o antigo jornal Correio do Povo, né? E que era excelente na época, e também algumas raras revistas que existiam. E foi essa paixão pelo conhecimento que levou Gladys a cursar História, o que despertou o interesse pela história, cultura e raízes dos povos da América Latina. Eu fui fazer faculdade de História, né? E a história dos povos da América Latina sempre me encantou. E eu sempre, à medida que eu estudava, eu sempre pensava assim, um dia estarei neste local, um dia visitarei, né, tal espaço que aparecia nos livros de história. Mas assim, eu como professora, a gente sempre ganhou um salário para a sobrevivência, né? E então eu comecei a pensar formas de viajar. E encontrei, felizmente, uma amiga que tinha os mesmos anseios que eu, né? E decidimos que, custasse o que custasse, nós começaríamos a fazer a América. Os gastos desnecessários foram evitados para aos poucos custear a viagem, hospedagem e o turismo. Então, durante 10 anos, as amigas passaram a conhecer os países da América Latina e até mesmo alguns da América Central. Começamos, então, uma batalha para buscar recursos, né? Então, todos aqueles objetos, aquele consumo, às vezes um consumo desnecessário, nós passamos a abdicar para guardar dinheiro para viajar, né? Então, diariamente, assim, a gente conversava. O que conseguimos economizar hoje? Economizamos, sei lá, R$10. Quando no final da semana, economizamos já R$70. Isso aqui vai nos dar a hospedagem de 2 dias, né, num albergue, claro, lá em tal país, né? E a gente foi fazendo durante 10 anos, 10 anos um pouco mais, nós começamos a conhecer a América Latina, né, até a América Central, inclusive alguns países. Como mulher, conta Gladys que o sentimento é de realização. Para ela, ser mulher é ir em busca do que quer, aceitar os desafios e ir também em busca da soma dos conhecimentos. Eu me sinto assim plenamente realizada, porque quando nós começamos, né, a decidir a viajar, imagine, ali na década de 80, 2 gurias de mochila, a gente sofreu preconceito. Mas a gente nunca desistiu, né? Porque e daí o ganho, o conhecimento que nos deu, que nos dava as viagens, era muito maior do que qualquer crítica que não pudesse ser feita a 2 gurias, né, sozinha. Na época não tinha a comunicação telefônica que tem hoje. A gente tinha que ir nas telefônicas só para dar uma mensagem para as mães: estamos aqui, estamos bem. Era tudo muito, comunicação muito precária e cara.
Então, assim, eu fui construindo minha vida pensando muito mais no sentido que a vida tem, que é viver plenamente, né?